Olá, muito boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma live aqui pelo perfil da Escola da AGU no Instagram. E hoje o tema da live é Direito à Comunicação e Licenciamento Ambiental. Receberemos aqui o colega Ricardo Barroso, procurador federal. Já estamos conosco a live. Saudando a todos os colegas, advogados públicos e advogadas públicas. Oi, Ricardo. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Marco. Boa noite a todos. Tudo tranquilo. Bom, deixa eu primeiro apresentar essas lives que temos feito aqui pelo perfil da Escola da AGU no Instagram. Elas fazem parte do projeto Escola em Casa, projeto idealizado por nosso diretor nacional Danilo Santana, por nossa vice-diretora nacional Andréa Cajueiro, e que tem a coorganização dos 5 coordenadores regionais da Escola da AGU. E aí fica a minha saudação para o coordenador da primeira região, Rodrigo Ribeiro, da segunda região, Cristiane Iwakura, da terceira região, Rita Nolasco, e da quarta região, Eugênio Batesini. Eu sou Marco Aurélio Peixoto, sou coordenador da Escola da AGU aqui na quinta região. E aí esse projeto tem realizado lives aqui no perfil do Instagram da Escola da AGU, além de eventos que são transmitidos no nosso canal do YouTube da Escola da AGU, no nosso, também na ferramenta do Microsoft Teams, bem como também através das salas virtuais de estudo, né, todos esses componentes aí que integram o projeto Escola em Casa. E dentro dessa sequência de lives que temos realizado durante este período, hoje receberemos o colega Ricardo Barroso para tratar sobre o direito à comunicação e licenciamento ambiental. Eu vou apresentar primeiro o nosso convidado desta noite, desse começo de noite. Ricardo Cavalcante Barroso é graduado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, tem pós-graduação lato sensu em Direito Tributário pela mesma universidade, a UFPE, mestrado em Direito e doutorado em Direito pela UFPE, também pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é procurador federal junto à Procuradoria Regional Federal da Quinta Região, onde é responsável pelo Núcleo de Meio Ambiente, Indígena e Patrimônio Cultural. Ricardo já foi Procurador Regional Federal na Quinta Região entre os anos de 2007 e 2010. Escreveu recentemente, pela editora Lumen Iuris, o livro, está aqui, né, recém-lançado, Direito à Comunicação e Licenciamento Ambiental. Esse livro aqui, que foi fruto, né, da tese, né, de doutoramento do Ricardo na UFPL, foi orientado pelo professor Arthur Stanford e resultou aí na confecção desse livro recém-lançado, Direito à Comunicação e Licenciamento Ambiental, que é o tema que escolhemos aqui para essa live. Então, Ricardo, eu queria lhe passar a palavra inicialmente para as suas considerações iniciais, e aí eu já lhe trago a primeira provocação. Já que esse livro foi resultado da sua tese de doutoramento, eu queria que você explicasse para a gente o que te motivou a pesquisa. A gente sabe, evidentemente, eu que lhe conheço, colegas da AGU que lhe conhecem, sabem da sua predileção pelo direito ambiental, mas o que é que te motivou a fazer essa pesquisa lá no seu doutorado, Ricardo? Bom, Marco, boa noite a todos mais uma vez. Eu queria, antes de tudo, Marco, expressar o meu contentamento, né, a felicidade de estar aqui contigo e com todos aqui presentes, agradecer imensamente a oportunidade que a Escola da AGU tem nos proporcionado, não somente a mim, mas a muitos outros colegas que têm atividades profissionais ou acadêmicas que merecem ser compartilhadas com todos os colegas. Eu preciso dizer também da minha admiração, Marco, pela sua gestão aqui na nossa escola, na Quinta Região. A quantidade frenética e de alto nível de eventos é um registro que não tem como ser apagado. Meus parabéns. Obrigado. Marco e todos os presentes, eu queria começar dizendo que o motivo da pesquisa se direcionar ao aspecto da comunicação no licenciamento ambiental veio inicialmente de uma demanda da própria atuação profissional. Eu atuei um bom tempo junto à Procuradoria Especializada, junto ao IBAMA, inclusive na coordenação do contencioso judicial. Então a gente vê o olhar de um procurador que atua em litígio judicial para tratar de licenciamento ambiental. Isso é um sintoma muito negativo, né? Porque a gente sabe que o licenciamento ambiental, como instrumento da política nacional do meio ambiente, ele vem, não é, como
um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, para apreciar, analisar, conhecer e tratar os eventuais impactos que o empreendimento possa vir a causar ao meio ambiente, decidindo, ao final, sobre a viabilidade ambiental ou não do empreendimento. Então, é algo que tem uma componente técnica muito consistente, não é? E que provavelmente a discussão sendo levada ao judiciário, ou ela pode demorar muito, ou pode não ser a solução mais apropriada, porque o modo de atuação do Poder Judiciário não tem a abertura que um processo de licenciamento pode proporcionar, né? Até porque os órgãos de licenciadores eles são formados por equipes técnicas, o empreendedor, quando elabora o estudo prévio de impacto ambiental, que é aquele estudo para os grandes empreendimentos, aqueles de significativo impacto, também é assessorado por uma equipe técnica multidisciplinar. Então, é algo muito preocupante pensar que é no judiciário que se resolverá a discussão sobre o licenciamento, a viabilidade. Então, uma primeira questão que me surgiu foi quando me deparei com grandes empreendimentos, como o projeto de integração da Bacia do São Francisco, sim, em que nós víamos muitas ações civis públicas com um nível de intervenção que muitas vezes chegava ao limite de se confundir com uma espécie de predileção. É como se os agentes críticos, no caso o Ministério Público, defensorias, associações, acabavam atacando o empreendimento, mas não focando nos aspectos técnicos mais relevantes para a decisão sobre o licenciamento ambiental. E aí veio a pergunta, por que então isso acontece? Não onde está a falha, mas a gente prevê na nossa legislação, né, desde a Lei 6938, a própria Constituição, quando consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito de todos, que marca, e aí, para não ser redundante, marco, um caráter, um perfil intergeracional. Veja, isso é um sintoma importante, porque nós talvez não consigamos encontrar nenhum outro preceito constitucional que diretamente, expressamente, seja tão enfático na referência a esse caráter intergeracional. Então, eu estou tratando de algo que é fundamental à própria vida, né? E por que, então, gera esse tipo de litigiosidade? E aí eu me deparei, nas pesquisas, com pelo menos 4 estudos que eu vou mencionar rapidamente aqui, e todos eles têm a coincidência de diagnosticarem entre as principais razões para a demora ou litigiosidade justamente a falha na comunicação, falha na participação, falha no envolvimento público, no acesso à informação a tempo e modo. Vejam, algo que vai afetar definitivamente, de modo grave, a vida de inúmeras comunidades, para casos de grandes empreendimentos, basta ver usinas hidrelétricas, a área que vai ser alagada, né, quando acontece normalmente. Isso, de fato, chama a atenção e deve chamar a atenção daquela comunidade para que possa entender o que está se passando e possa não ser simplesmente um elemento dificultador, mas muitas vezes um elemento criativo de solução mais barata, em menos tempo, para tornar o empreendimento viável. Então, o primeiro foi o gargalos do licenciamento, um estudo capitaneado pela Câmara dos Deputados, em 2015, o estudo também responsabilidades com investimento da Fiesp, então a gente tem também aqui um olhar do setor econômico sobre o que está travando, o que está impedindo a consecução ou a boa consecução dos procedimentos de licenciamento ambiental. Um estudo também da 4ª Câmara do Ministério Público Federal, também um olhar aí de uma organização pública de controle, também diagnosticando falhas em licenciamentos de grandes empreendimentos, e, por fim, um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento de 2001, que analisou nada menos do que 200 estudos prévios de impacto ambiental aqui na nossa região e apontaram sistematicamente essas falhas no aspecto da comunicação, da participação. Então, isso me chamou à luz esse problema e como eu deveria abordá-lo. Então, para começo, eu acho que essa é uma primeira introdução de como surgiu essa curiosidade, essa preocupação. Perfeito. Para quem nos assiste, fica aí já uma grande prova do quão importante, né, Ricardo, é a atuação do advogado público federal em determinados segmentos, determinadas áreas específicas. E aí observe,
como a academia está a serviço da atuação profissional e, ao mesmo tempo, a sua atuação profissional a serviço da academia. Muitas vezes somos questionados, né, qual a vantagem, qual a utilidade de se fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, já que se é advogado público, qual a utilidade que isso tem. Na verdade, aquilo que você acaba de expor e a obra que você publicou recentemente, né, como resultado do seu doutorado, é a grande prova disso. Você atuou como procurador federal junto à Procuradoria Federal do IBAMA, salvo engano, no seu início de carreira, depois aqui na Procuradoria Regional Federal da Quinta Região, quer na chefia como procurador regional, quer atualmente atuando no núcleo que envolve o direito ambiental, e me parece hoje que esse núcleo, inclusive, ele é desterritorializado, então você tem atuação em outros estados da federação, que não apenas nos estados que compõem a Quinta Região, mostra que essa sua expertise em matéria ambiental está a serviço da AGU. Então, o seu aprofundamento na academia, o seu aprofundamento no seu mestrado, no seu doutorado, estão a serviço da sua atuação profissional, e isso demonstra a enorme relevância. Puxando um pouco agora exatamente para a temática, que é inclusive o título do seu livro, qual é a relação que você pode apresentar para os nossos seguidores, para aqueles que nos assistem agora, entre a comunicação e o licenciamento ambiental? Como é que a gente pode conceituar? Eu recebi seu livro aí recentemente, já comecei a folhear e vi que você faz uma relação conceitual da comunicação, falando também do envolvimento, enfim. Então, primeiro conceitua para a gente o que vem a ser essa comunicação e qual a relação entre a comunicação e o licenciamento ambiental, Ricardo. Marco, obrigado pela colocação. Isso vai me abrir uma oportunidade para aprofundar um pouco essa discussão. Antes de qualquer coisa, esse é um livro escrito por uma pessoa do direito, né? E como isso surge no direito, esse debate sobre comunicação, né? Veja, Marco, se nós analisarmos os principais manuais ou livros nacionais sobre direito ambiental e licenciamento ambiental, salvo raras exceções existem, o professor Celso Fiorillo tem incursões na temática, entre outros, não quero ser injusto em não citar nenhum, mas não é algo tão comum. Veja, há de fato um verdadeiro ponto cego no próprio direito ambiental no que se refere ao aspecto da comunicação. Isso me permitiu, inclusive, ou melhor, me forçou tentar buscar elementos, inclusive, fora do direito. Porque se nós vimos que há algo além da mera participação ou da informação... Você inclusive, cursou uma das disciplinas do seu doutorado no doutorado de comunicação, né? No doutorado, não sei se é jornalismo de comunicação, e cursou uma cadeira lá... Isso, exatamente. Perfeito. O que pôde abrir o seu leque, né, a sua mente para uma outra área que a gente, muitas vezes, na nossa caixinha do mundo jurídico, não abre, né, como via de regra. Perfeito. Então, o que viria a ser essa comunicação? Essa comunicação é justamente um processo interacional que vai muito além da informação. Nós, analisando a legislação, nós percebemos muita preocupação em oportunizar momentos de fala. Não é como se isso fosse o começo e o fim de um processo de envolvimento que possa trazer efetivamente as comunidades afetadas para o licenciamento. E claramente isso não tem se demonstrado como suficiente. Há críticas, inclusive, muito severas ao próprio Instituto da Audiência Pública, que vem sendo taxado como algo meramente formal. As decisões são tomadas sempre antes das audiências, então ali já não tem mais oportunidade de influência na posição decisória do agente decisor. Então, todo esse conjunto de fatores é ingrediente para incursionar melhor no aspecto da comunicação. Então, a comunicação é esse processo interacional que vai muito além da mera informação, ele exige informação em dupla via, com a incorporação de valores, inclusive alternativas técnicas, locacionais ou criativas, advindas dessa comunidade que conhece tão bem aquele ambiente sobre o qual vai se implantar o empreendimento e tem sugestões que podem ser extraídas, ainda que de um conhecimento leigo, mas não necessariamente leigo, vou explicar por quê, para que
isso seja introjetado no processo de decisão, mas isso não surge do nada. Isso precisa ser cultivado e criado. Então, a nossa preocupação aqui no aspecto dessa criação de um direito à comunicação voltado ao licenciamento ambiental é que essa preocupação de envolvimento ele seja feito de maneira mais antecedente possível, ainda na fase de pré-concepção, inclusive se espelhando em iniciativas de suporte técnico custeado pelo empreendedor ou até eventualmente pelo Estado, para que essas comunidades possam compreender os documentos técnicos e possam formular ideias e um juízo crítico sobre aquela concepção de empreendimento. Veja, isso é muito diferente do que acontece na prática, tá, Marco? Na minha pesquisa, eu conversei com técnicos aqui da Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH, e escolhemos 5 empreendimentos, analisamos o estudo prévio de impacto ambiental com um enfoque maior no relatório de impacto ambiental, que é justamente a peça, né, que vai comunicar com a sociedade. Ela é concebida pela legislação para ter uma linguagem acessível, consequencial, que permita à comunidade, às pessoas, o público em geral, entender o que está se passando ali. Então, nós vimos que a noção de comunicação, ela vai além da mera informação e envolve todo esse conjunto de medidas que, dentre outras, inclui também, esse é um outro aspecto que eu apresento no trabalho como uma sugestão ou como uma alternativa de solução para o problema, que é a inclusão da mídia. Veja, há alguns marcos teóricos, eu não quero me estender muito aqui nele, vou deixar como só uma dica para que os eventuais interessados possam aprofundar a discussão, mas a gente parte de uma noção de comunicação em Niklas Luhmann, que vê a comunicação como a célula máter da sociedade, que forma-se da tríade, a síntese da tríade, do ato de informar, não é, do ato de comunicar e do ato de entender, que sintetiza essas duas. E ele, na definição do ato de comunicar, fala bastante da ideia de partilha, de compartilhamento. E também o Dominique Volton, também, onde afirma que comunicar não é meramente informar. Né? E aí a gente traz o elemento mídia, Marco, e aí é uma outra impressão, uma outra contribuição que nós conseguimos, abrindo um pouco o leque de visão sobre esse problema, perceber que se eu quero falar em envolvimento público, sobretudo de empreendimentos de grande impacto, que pode afetar uma camada significativa de uma determinada região de pessoas, a ideia desse envolvimento não pode prescindir dos instrumentos de meios de comunicação de massa, da mídia. Né? Há vários estudos sociológicos na comunicação denotando a importância da mídia como um campo social capaz de construir a própria noção de realidade. E aí eu avanço nesse ponto da mídia, Marco, só para não perder esse caminho. A própria ideia de que a mídia, nessa sua função de construção da realidade, tem uma capacidade de se fazer entendível, que os autores chamam de uma intelecção entendível, ou seja, a partir do processo de mediatização daquela notícia, daquela informação, aquilo que a princípio era extremamente difícil, árido ou duro, passa a ser traduzido numa linguagem consequencial e entendível. Então, o público não vai ser um expert naquele assunto, mas ele vai saber que aquilo pode provocar aquilo. E a partir daí você desperta. Você entra na ideia de agenda, de pautar a sociedade quanto àquele assunto. Então você tem uma linguagem entendível, você pode pautar a sociedade quanto àquele assunto e, portanto, criar um cenário, uma ambiência de envolvimento. Então, todo esse conjunto de preocupações é o que nós entendemos como corporificado nessa comunicação do licenciamento ambiental. Então, algo que vai muito além da informação, que envolve aspectos da mídia e que é fundamental para o envolvimento público. Ô Ricardo, então deixa eu entender. Vamos lá, você abre o leque, você defende a abertura do leque da comunicação, não apenas para instrumentos, digamos assim, tidos por muitos como meramente formais, como os hoje utilizados, a exemplo do que você falou aí das audiências públicas, para algo ainda mais amplo e coloca a mídia como detentora de um papel importante, um papel relevante no controle dos impactos ambientais e dentro da ideia aí do licenciamento ambiental.
eu queria saber a que mídia você se refere, se seria a mídia oficial, a mídia estatal, ou a digamos assim, uma amplitude maior da mídia. Por que que eu pergunto isso? Porque hoje a gente vive uma era de uma disseminação excessiva, né, até excessiva da informação, das mais variadas ordens, e por via de consequência, muitas informações falsas que chegam até nós e que, por vezes, se não bem digeridas, se não bem assimiladas, elas acabam sendo tidas por verdadeiras, quando em verdade são, quando, né, na prática são falsas, né, não são informações verdadeiras. Então você pode com isso contaminar aquele que recebe a informação, e a gente está tratando de uma coisa muito séria. Então eu queria que você explicasse para a gente, dentro dessa sua proposta, qual é o papel da mídia e que amplitude você dá à mídia dentro do controle dos impactos ambientais, dentro do controle do licenciamento ambiental. Veja, Marco, essa tua pergunta ela toca num ponto fundamental que talvez até desenvolvesse um estudo específico para tratar a ideia de fake news nesse ambiente, né? Então, eu acho que existe uma preocupação específica quanto a isso, que já é naturalizada hoje e precisa ser melhor estudada e tratada. Mas, de outro lado, o que eu queria insistir é que nós percebemos a mídia como a gente pode entender a mídia como esse suporte estrutural que envolve televisão, que envolve mídia impressa, que envolve até aquelas formas de comunicação credenciadas também pela internet, pela plataforma de internet, até mesmo a ideia de jornais específicos para explicar os efeitos naqueles empreendimentos, panfletos. Teve um empreendimento, inclusive, através de uma ação civil pública, foi se definido como a ideia de criação de uma espécie de um boneco, de um mascote para o empreendimento, né? Então, o que nós não queremos fechar aqui a noção de mídia, mas envolver todos esses processos interacionais e comunicacionais que visam justamente essa interação, esse envolvimento do público no conhecimento e na formação daquela realidade. Então, nós partimos para essa preocupação. Veja, isso não é algo novo, não, tá? Uhum. Veja, a gente tem experiências aqui no Brasil mesmo. Eu achei muito interessante um programa de comunicação. Veja, o estudo prévio de impacto ambiental, uma vez definida a viabilidade ambiental do empreendimento, ele é desdobrado em plano básico ambiental, ou um programa de controle ambiental, aí depende, cada órgão tem uma nomenclatura diferente. Esse plano, ele tem vários programas dentro dele. E um desses programas exigidos pela legislação é o programa de comunicação social. O que acontece é que, como aqui a gente tem em Pernambuco uma alteração normativa recente, 2017, que o conteúdo do programa de comunicação sequer é detalhado. Ou seja, é como se aquilo ou não fosse muito importante, ou deixando simplesmente ao alvedrio do empreendedor já seria satisfatoriamente resolvido, e a gente vê que não é bem assim, né? Então a gente tem um programa de comunicação social para empreendimentos de infraestrutura do DENIT, e ele detalha o aspecto da mídia, inclusive, do uso de estratégias de mídia para envolver a comunidade no momento antecipado. Então, a gente tem algumas experiências. A gente tem, inclusive, estudos como de 95 do IBAMA, um estudo sobre avaliação de impacto ambiental, onde é sugerido a criação de comitês técnicos para assessorar o órgão decisor com o envolvimento da comunidade. Então, a gente tem práticas, por exemplo, de discussão do termo de referência. O que é o termo de referência? Aquele documento técnico elaborado pelo órgão licenciador, que é apresentado ao empreendedor, para dizer ao empreendedor: olha, empreendedor, sobre esse seu empreendimento, você tem que fazer essas abordagens técnicas, esses estudos precisam ser realizados. Essa definição se dá no termo de referência. E a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, na época do estudo que desenvolvi, lança um edital na internet. Veja que coisa relativamente simples, mas extremamente interessante do ponto de vista da abertura dialógica sobre os eventuais impactos e efeitos do empreendimento, permitindo a contribuição da comunidade científica, de ONGs ou da sociedade em geral, sobre contribuições que possam ser apresentadas ao órgão licenciador e que venham serem incorporadas dentro do termo de referência. É perceber que a decisão técnica tomada pelo agente decisor no licenciamento ambiental não é algo de tudo ou nada.
não é? No empreendimento de Belo Monte, há um dos pareceres realizados por técnicos do IBAMA em que ele deixa isso textualmente escrito, afirmando que não é uma decisão só dotada de elementos objetivos e científicos, há algo de subjetivo, há algo de ponderação nesse processo, e aí é onde entra a carga política, que nós citamos também no trabalho, o que atrai com maior força ainda a necessidade de envolvimento público, porque nós estamos tratando de um interesse de todos, inclusive intergeracional. Então, é nessa perspectiva que a gente entende que já existem algumas práticas, há uma espécie de não uniformidade na atuação dos órgãos ambientais, inclusive para empreendimentos muito semelhantes, mas é algo que não pode ser deixado de lado, é o aspecto da inclusão do elemento mídia, do uso da mídia como um fator colaborador na busca do adequado e tempestivo envolvimento público. Perfeito. Ricardo, você fez menção aí a uma experiência lançada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, e aí me veio à mente, inclusive, fazer menção, não sei se você sabe disso, mas o atual secretário de Meio Ambiente do Estado do Pará é um colega de AGU, né, um advogado da União, o Mauro Ode Almeida. O Mauro é advogado da União, atuou por muito tempo na consultoria jurídica junto ao Ministério do Meio Ambiente, atuou em outros cargos, inclusive de direção dentro do Ministério do Meio Ambiente, e hoje, já de algum tempo, ocupa o cargo de secretário de Estado do Meio Ambiente no Estado do Pará. Então, para você ver que é um colega nosso, um colega advogado público federal que, de tamanha especialização que adquiriu, experiência na área do direito ambiental e na área ambiental como um todo, ocupa esse cargo. Fica o nosso abraço se Mauro eventualmente estiver nos assistindo. Ricardo, no seu livro, você faz menção a comunicação na fase do screening, que seria a fase de triagem, e de scoping, que seria a do escopo. Então, eu queria que você falasse qual a importância da comunicação nessas fases, explicasse para os nossos seguidores o que é que isso significa. Perfeito, Marco. Esse é um ponto também importante do trabalho, que tem a ver com o que eu acabei de falar agora há pouco, porque o que nós, acho que talvez a crítica mais severa no que se refere à comunicação, ao envolvimento público, em matéria de licenciamento ambiental, tem a ver com o retardo na oportunização desse envolvimento público, né? É verdade que em alguns empreendimentos nós verificamos que o empreendedor faz incursões na região, mas não ainda com primeiro que não há uma determinação expressa para que isso seja feito de determinado modo nessa atuação bem preliminar de concepção, e talvez a área, o momento mais caro, a gente está falando aqui de meio ambiente, então a atuação preventiva, precaucional, o quanto antes, ela é decisiva. E a discussão sobre o momento do scoping ou do screening, o screening seria precisamente o momento de definir se nós estamos diante de um empreendimento de significativo impacto. Isso é extremamente polêmico nos próprios órgãos licenciadores. Abrir, então, a possibilidade para que haja uma discussão sobre esse assunto e se possa verificar se, olha, sim, neste caso, a partir das informações colhidas, nós estamos diante de um empreendimento que vai exigir uma IRM. Veja, essa simples decisão é de uma importância fundamental, porque se é definido que se trata de empreendimento que exige IRM, fatalmente será necessário, pelo menos, a realização de uma audiência pública, né, que podem e até devem, na minha avaliação, ou melhor, é recomendável que seja, mais de uma, a depender da amplitude de impactos do empreendimento. Então, é um assunto extremamente importante que hoje não se tem dado ainda nos atos normativos que regem o licenciamento ambiental um maior esforço de concentração do envolvimento público no momento do screening, da triagem. E da mesma forma e com igual importância no momento do escopo, que é justamente esse momento da definição do termo de referência, né? Quais são as abordagens necessárias? Será que ouvindo uma determinada comunidade eu não consigo antever abordagens ou estudos que precisam ser desenvolvidos? Veja, no caso de Belo Monte, o painel de especialistas que se montou paralelo ao Estado, através da atuação de organizações não governamentais, conseguiu identificar, e não estava mapeado inicialmente, uma série de comunidades indígenas, o que exigiu, então, estudos específicos para estas
estas comunidades. Isso foi definido, exigindo, então, a realização daquele estudo que poderia ter sido detectado numa abertura, né, de discussão no momento da definição do escopo, né, do que deve efetivamente constar do termo de referência como exigência ao empreendedor. Ricardo, você pode apresentar para a gente, pode exemplificar para a gente algumas experiências, algumas boas práticas que estão associadas à comunicação no licenciamento ambiental? Então, existem experiências positivas que a gente possa apresentar aqui no Brasil em relação a essas boas práticas, Ricardo? Sim, Marco, a gente cita isso no trabalho, a gente tem algumas experiências aqui, ora ainda numa fase mais embrionária, mas que são extremamente promissoras. Eu digo até em âmbito nacional, o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, que já funciona, é um portal em âmbito nacional, onde teoricamente você consegue identificar a licença de todos os empreendimentos de significativo impacto, inclusive a marcação de audiências públicas em âmbito nacional, o que chega a ser revolucionário, é de fato uma ferramenta que pode se... O acesso a esse portal se dá pelo portal do Ministério... Pelo Ministério do Meio Ambiente. Certo, certo. Portal Então, Nacional do Licenciamento Ambiental, PNLA. Perfeito. Né? Eu posso citar uma experiência aqui em Pernambuco e tive a oportunidade, inclusive, de ter acesso a todo o estudo de impacto ambiental no chamado SIG Caburé, um sistema de informações geoambientais de Pernambuco. O SIG Caburé, ele vem paulatinamente sendo estruturado e colocando à disposição da sociedade o máximo, cada vez mais, informações relacionadas, sobretudo a empreendimentos de significativo impacto ambiental. Citei também aqui o exemplo, né, da Secretaria de Meio Ambiente do Pará, me pareceu uma prática importante. Lá também existe um sistema chamado SINLAM, que na época da pesquisa ainda não estava totalmente operativo, mas tem a perspectiva e a pretensão também de proporcionar o acesso à informação em tempo real aos interessados. No plano internacional, nós vemos guias de escopo, guias de screening na Europa, nos Estados Unidos, até mesmo uma política específica nos Estados Unidos voltados ao envolvimento público na tomada de decisão ambiental, que também traz essa preocupação o mais cedo possível de envolver a comunidade para que se possa antecipar problemas, porque é algo que deve ser dito. Aquilo que é detectado nessas abordagens preliminares, nessa abertura à comunidade, nessa comunicação, não é um problema que não exista. É um problema que já existe, que está embutido. O que eu posso escolher é mapeá-lo inicialmente, mapear as partes interessadas, os stakeholders, no momento preliminar, já encetar uma fase inicial de diálogo, buscar alternativas viáveis para aquele tipo de problema e gerar um licenciamento que seja cada vez mais efetivo e que gere menos custo e que se resolva no menor tempo possível também. Né? A gente tem a estratégia interamericana para a promoção da participação pública na tomada de decisões sobre desenvolvimento sustentável, denominada pela sigla ISP, da OEA, datado de 2001. Então, a gente tem documentos e experiências em âmbito nacional e internacional que confluem para a preocupação que nós apresentamos aqui. Por isso que nós acreditamos que o aprimoramento do instrumento de política ambiental, licenciamento ambiental, ele não pode prescindir da comunicação. Ricardo, chegou uma pergunta aqui, chegaram alguns comentários, vou fazer um aqui da Renata Garcia, que diz o seguinte: antes do termo de referência, agora, desde maio, é obrigatório apresentar, elaborar o estudo técnico preliminar. E ela pergunta se você tem esperança de que isso acarrete melhorias no processo de licenciamento. Eu agradeço a Renata pela intervenção. Eu não conheço a amplitude, a pretensão do estudo técnico preliminar, mas eu fico muito satisfeito de ouvir essa referência. Depois, se tiver alguma forma de nós nos comunicarmos, eu queria ter acesso, porque aqui na linha do que vem falando aqui, é preciso antecipar essa discussão. Quando deve haver envolvimento público? O mais cedo possível. No livro, inclusive, eu defendo uma dupla fase de comentários. Não é?
inclusive pode ser desdobrado em audiência, nesse momento de determinação do estudo, porque se você ler a resolução número 1/86 do CONAMA, literalmente, você vai ver que no momento de determinar os estudos, abre-se uma fase de comentários, e depois a fase posterior à realização dos estudos. Tem que se levar a sério isso. Há um normativo que é citado pelo professor Paulo Afonso Leme Machado, de um normativo da Bahia, que já indica essa fase de comentários antecipada. Então, toda iniciativa que busque antecipar a oportunidade de envolvimento, e veja, não é simplesmente a abertura de canal de participação, que essa nós já temos, embora em momentos muito singulares no processo de licenciamento, mas uma abertura contínua. Né? Você inicia um diálogo, há quem diga que se faça através de comitês, com participação de representantes da sociedade, mas eu no livro não apresento necessariamente esse o formato, mas uma coisa é certa, essa busca do envolvimento, da comunicação, de fazer com que os afetados compreendam o que está acontecendo, para onde o empreendimento os levará, qual o papel deles nesse processo, como eles podem interferir e contribuir para que a decisão seja a mais apanhada possível. Isso deve ser feito o mais breve possível, no momento da concepção, Marco, no momento onde não se decidiu ainda a viabilidade, muito reservadamente, mas na pesquisa, na conversa com técnicos, em alguns empreendimentos, a informação que chegava, nós estamos fazendo um estudo de algo que já está decidido. O empreendimento vai acontecer, e às vezes o empreendimento é feito em um tempo recorde, um estudo de impacto ambiental consistente para ser executado em 6 meses, não é algo acaba muito sendo um difícil estudo de meramente acontecer. retórico, né? Na verdade, a decisão está tomada, né? Então, a busca, talvez a inserção do aspecto da comunicação nesse debate tenha como rebote ou como efeito contrário, ou tenta combater, melhor dizendo, justamente essa superficialização ou formalização dos processos de participação. Eles não são efetivos. Isso é o que nós lamentamos e vemos que gera litígio, gera aumento de custo para o empreendedor e gera retardo na consecução do processo de controle. Perfeito. Ricardo, para que haja o cumprimento desse chamado direito à comunicação no licenciamento ambiental, para você, quais são as exigências que você entende como adequadas, como apropriadas para efetivar esse direito, para garantir e efetivar esse direito à comunicação? Perfeito, Marco. Você está me dando uma oportunidade de trazer também um aspecto muito importante do trabalho. Um autor norte-americano, o professor Thomas Bailey, que é um grande influenciador do envolvimento público na tomada de decisão ambiental norte-americana, ele já, isso no início dos anos 2000, já apresentava como um conjunto de 6 objetivos sociais que precisam ser alcançados ou pelo menos trabalhados para que a gente possa falar em um processo de envolvimento e participação efetivo na tomada de decisão ambiental. O primeiro dele é educar e informar. Né? Então, isso entra um pouco no que nós falamos aqui, inclusive sobre o papel da mídia na ideia da educação. Não uma educação formal, mas uma educação na tradução de uma informação intelectível para o grande público. Né? E a informação, veja, nós falamos que comunicação não é apenas informação, mas é fundamental a informação apropriada, acessível, isso precisa ser trabalhado de maneira séria para que se haja, para que se leve a sério a comunicação. Incorporar os valores do público, e eu acrescentaria alternativas, inclusive locacionais ou técnicas, que venham da conversa ou das informações trazidas do público. E eu acrescento aqui o público como a própria comunidade científica. A gente pode estar falando aqui de uma mera informação que permita com que a agência ambiental defina uma melhor localização do empreendimento, uma informação leiga, mas eu posso também estar trazendo para o debate contribuições da academia, não é? Informações sobre alternativas técnicas aplicáveis àquele empreendimento e que podem ser mais efetivas. Então, incorporar valores na tomada de decisão, valores do público. Aprimorar a qualidade substantiva das decisões. Aumentar a confiança nas instituições, porque não se iluda, não é incomum desmerecer
indevidamente a atuação dos órgãos ambientais, porque muitas vezes os críticos sequer conhecem o nível de aprofundamento que foi dado àquela decisão, né? Então é preciso que nesse processo de comunicação se busque como um efeito direto disso o incremento da confiança. Então nós vamos demorar um pouco mais, 1, 2 meses para tomar essa decisão, mas essa decisão ela vai ser melhor entendida, ela vai ser mais confiável e vai inclusive legitimar melhor a decisão, que é um outro efeito. E reduzir conflitos, que eu acho que vem como uma consequência de tudo isso, e adquirir eficácia nos custos. Então não adianta simplesmente estabelecer como exigência providências mirabolantes. A solução mais adequada é aquela mais precisa para resolver aquela situação no aspecto da necessidade e da adequação. Então, esse seria um conjunto, né, de valores que precisam ser encarados se se quer levar a sério, efetivamente, uma comunicação no licenciamento ambiental. Ricardo, na tua pesquisa, você fez um corte, né, e foi fazer uma análise junto à Agência Pernambucana de Meio Ambiente, a CPRH. Que experiências você pôde identificar dentro dessa pesquisa, dentro dessa análise que você fez junto à CPRH? Experiências positivas e eventualmente negativas que essa pesquisa possa ter resultado? Eu percebo que há isso fica muito dependendo, às vezes, do momento político, né, do gestor, do representante, mas, de modo geral, eu tive uma boa experiência junto à agência. Se, de um lado, eu detectei problemas que foram compartilhados por técnicos que participaram de estudos de impacto ambiental, ou mesmo técnicos da agência que fazem análise desses estudos, poxa, a gente poderia ter aprofundado um pouco mais isso, ter sido um pouco antes, ou estabelecido alguma estratégia mais apropriada do ponto de vista da comunicação, isso a gente viu também, mas de outro lado eu vi, nesses mesmos empreendimentos que eu apresento algumas críticas, mas apresento também registros elogiosos, a gente percebe, por exemplo, no caso da barragem de Cerro Azul, foi confeccionado uma espécie de jornal que era distribuído na comunidade. Então foram realizadas inúmeras reuniões, encontros, workshops, né? Então a gente percebe que existe, as pessoas sabem, né, os técnicos sabem, inclusive dos empreendimentos, sabem qual caminho seguir para proporcionar o devido envolvimento. Mas talvez ainda, não, como não é uma coisa institucionalizada, ou melhor, devidamente programada, ela não acontece na etapa mais necessária, antes da tomada de decisão, antes que as premissas da decisão estejam fincadas, né, e que a comunidade possa efetivamente influir. Então, a gente percebe que na análise dos impactos ambientais, nos cinco estudos de impacto ambiental que nós analisamos, nós percebemos que há preocupação com vários dos fatores que nós mencionamos aqui, mas, de outro lado, também percebemos talvez alguma falta de estratégia específica para a comunicação, inclusive trabalhando com a ideia dos meios de comunicação de massa, com um espaço específico para isso dentro do programa de comunicação, entende? Então, foi uma experiência muito gratificante, muito rica, ao mesmo tempo nos traz a preocupação quanto ao que poderia ser, quais as atuações que poderiam ser recomendáveis em determinados empreendimentos, mas nós percebemos que existe um olhar, e daí porque a ideia da conclusão do trabalho é realmente reunir na conclusão o que há, não só do plano de práticas, como de instrumentos normativos nacionais e internacionais, que nós não vimos nos empreendimentos analisados e que podem sinalizar com um aprimoramento. Essa ideia do SIG Caburé, na época do meu estudo, não tinha um acesso à informação que hoje nós temos. Isso já foi um grande avanço. Então, aquilo foi detectado lá, diagnosticado, mas, com o passar do tempo, o acesso à informação em tempo real, com informações direto do estudo de impacto ambiental, informações técnicas, inclusive, os relatórios, os planos, os programas de cada temática envolvida, isso nos trouxe, de fato, essa constatação.
nessa linha que você acabou de falar, a Thaís está perguntando se esses encontros e workshops que foram realizados foram organizados por quem? Pelo empreendedor ou pelo fiscalizador? E a mesma Pelo pergunta empreendedor, vale para o jornal que você falou aí do jornal que você acabou de citar. Quem isso, produziu, empreendedor ou fiscalizador? pelo empreendedor, Certo, pelo empreendedor. perfeito. É, até porque no caso de Cerro Azul, talvez tenha sido a que tenha maior grita. Entre os 5 empreendimentos que nós analisamos, desde o projeto Cidade da Copa, o de Cerro Azul chegou até um dia de paralisação. Veja, o que denota que talvez tenha havido algum problema no plano da comunicação. Mas a gente registra que houve iniciativas. Eu não sei se no tempo apropriado, se conseguindo fazer um mapeamento adequado das partes interessadas no momento mais inicial possível, mas de algum modo isso gerou ruídos que provocaram um levante da comunidade com a paralisação do empreendimento por um dia. Ricardo, eu tenho certeza que você, na pesquisa que desenvolveu, deve ter feito uma análise no que diz respeito às experiências internacionais, né? A essa questão da comunicação no licenciamento a partir de experiências internacionais. Que experiências positivas a gente pode apontar, inclusive, que possam eventualmente ser trazidas aqui para o Brasil, que possam ser replicadas aqui no nosso sistema? Isso, Marco, como eu mencionei, eu acho que talvez uma ideia interessante que falte, aliás, eu posso dizer que falta, assim, né? Que falte no Brasil, talvez a estratégia dos guias, que já é disseminada há muitos anos em países afora, como mencionei, não só na Europa, Finlândia, na comunidade europeia, né, com as diretivas que se aplicam a toda a região, e os guias também, mas também nos Estados Unidos, né, que consegue, é como se a gente conseguisse, a partir de um debate mais amplo, extrair aquele sumo das práticas mais necessárias, importantes para contemplar essas preocupações que nós colocamos aqui. Então, veja, tudo aquilo que eu falei aqui sobre a abordagem da comunidade no período anterior, na fase mais inicial, é dito. Não é? Alguns chegam a tratar do aspecto de mídia, outros Sim. mais o aspecto comunicacional participativo, essa ideia das audiências, de workshops, de reuniões, os meetings. Então, esse conjunto de ideias, ele é trabalhado, e eu não diria que deve ser feito todas elas em todos os empreendimentos, é preciso, talvez no diálogo com o empreendedor e com a própria comunidade, buscar quais são as melhores estratégias que possam atingir o maior número e seja mais resolutiva possível no mapeamento de partes e de alternativas viáveis para o empreendimento. Eu acho que, para não ficar pontuando aqui uma ou outra coisa, me parece que a ideia dos guias como diretriz técnica, que conduz ao que se entende como um direito à comunicação satisfatório, isso sim pode ser muito proveitoso na minha avaliação de momento. Perfeito. Estamos chegando aqui ao final do nosso encontro, da nossa live. Eu queria reforçar para quem eventualmente chegou durante a exposição do Ricardo, o tema da live foi inspirado exatamente na tese de doutorado que Ricardo, que é nosso colega procurador federal aqui da PRF Quinta Região, desenvolveu e que resultou no livro Direito à Comunicação e Licenciamento Ambiental, que é o tema da live que a gente acaba de realizar. Ricardo, eu queria agradecer a você por ter aceito aqui o nosso convite para compartilhar um pouco da sua experiência enquanto professor de Direito Ambiental, enquanto procurador federal que lida diariamente com essa temática tão árdua, tão difícil para quem não está afeto ao dia a dia da área ambiental, mas que para quem, enfim, para quem está envolvido é absolutamente apaixonante, é absolutamente instigante e um campo vasto de conhecimento a ser explorado. Então, eu queria te agradecer pela generosidade em ter aceito aqui nosso convite e te passar a palavra aí para suas considerações finais. Marco, eu que tenho que agradecer. É realmente uma oportunidade para a gente poder trocar uma ideia sobre o que nos motivou a escrever a tese e a lançar o livro, só nos engrandece e nos deixa satisfeito. Eu queria só terminar dizendo, quase um lamento e um desabafo, né? E volta ao que nos motivou a pesquisar nessa área e a escrever o livro. Infelizmente, nós temos
no direito ambiental brasileiro é talvez algum déficit de eficácia, né? E nós precisamos investigar isso. Nós precisamos buscar alternativas que venham aprimorar os nossos institutos, trabalhar no caminho da efetividade. Não adianta termos um processo licenciatório cartorial que pouco realiza, que pouco entrega em termos de desenvolvimento sustentável. Esse livro, essa pesquisa, Marco, ela vem então nesse sentido. Ela percebe que há um flanco, que há um ponto cego, pelo menos na nossa avaliação, no âmbito de licenciamento ambiental, dando uma feição e um corpo à ideia de comunicação, para além da informação, para além da mera atuação episódica de momentos participativos, mas muito mais atrelada à ideia de envolvimento público, de compartilhamento, de introdução, introjeção de valores, repito, alternativas, dentro do momento decisório, e um momento efetivo decisório, da viabilidade ambiental ou não do empreendimento. Veja, eu não sigo aqui a um nível de entender que a decisão sobre a viabilidade ambiental seja da comunidade ou seja através de uma eleição do público, nada disso. Nós entendemos que a carga técnica que é presente na tomada de decisão ambiental, ela exige que essa decisão seja feita por um corpo preparado e vocacionado para aquilo, mediante todas as abordagens que precisam ser feitas, mas percebendo também que não se trata de mero momento decisório técnico, é preciso respeitar a carga política que está envolvida aí, e a melhor forma de fazê-lo é através do reconhecimento de um direito à comunicação com o envolvimento público. Perfeito, meu amigo. Maravilhosa a sua exposição. Agradecemos a sua participação aqui. Agradecemos também a presença de todos aqueles que nos seguiram durante esta live, ressaltando que ela fica salva na sequência aqui no IGTV da Escola da AGU, bem como será exportada dentro em breve para o nosso canal do YouTube da Escola da AGU e também para as plataformas de podcast que a Escola da AGU, que a AGU utiliza, o Google Podcast, Apple Podcast e para o Spotify também. Então a gente agradece a presença de todos, desejando uma boa noite, um bom descanso. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Marco.